pessoal, então a gente pode voltar hoje e relacionar os pontos principais que nós vimos aí dentro do reino plantário, correto? Hoje, para auxiliar nesse vídeo, nós temos aqui o segundo ano A de Atalaia, certo? Hoje, então, nós vamos revisar aí um conteúdo que nós já estamos falando dele aí há alguns dias, correto? Pessoal, é o seguinte, para falar então dessas plantas, vamos pensar então na seguinte forma. Primeira coisa, pessoal, a importância que elas têm aí para os seres humanos. Tem uma importância aí que é essencial. E qual é? Produção de oxigênio. Produção de oxigênio. Então vamos entender ali o seguinte, a fotossíntese, mas é o ponto crucial, certo? Assim como é o ponto mais importante que nós podemos frisar em relação a este reino. Lógico então que nós podemos então relacionar o seguinte, o seu tipo celular, né? Então veja só, são organismos que são eucariontes. Lembra que nós comentamos que os únicos organismos procariontes que nós observaríamos neste ano seriam as bactérias, não é isso? Pertencentes ao reino monero. E aí depois, quando nós passamos lá para o reino protista e depois para o reino fungi, todos já eram eucariontes, assim como as plantas também serão. Vamos lá, pessoal, as plantas elas são organismos multi ou unicelulares? Multicelulares, né? Então são organismos mais complexos, são organismos mais evoluídos e tal. Pessoal, existe um ancestral comum dessas plantas. Esse ancestral comum dessas plantas, ele pertencia lá ao reino protista ou protoctista, certo? Mas ó, em relação ao reino protista, nós tínhamos ali um ancestral dessas plantas. Vocês lembram quem era o grupo que era o ancestral dessas plantas? Algas. Qual alga? Algas verdes. Algas verdes, correto, isso mesmo, né? As algas verdes, então, ou as algas clorofíceas, eram então os ancestrais aí dessas plantas. Então veja só, pessoal, o que contribuiu, por exemplo, para que essas plantas fossem de vez conquistar o ambiente terrestre? Quais foram os fatores, então, pessoal, que contribuíram para que essa planta conseguisse o sucesso adaptativo no ambiente terrestre? Vamos por partes, então. Primeiro, camada de cera. Agora a questão é o seguinte, essa camada de cera está presente ali na epiderme, ou seja, está presente na folha. O que permite essa camada de cera? Evita que ela perca o quê? Água. Água, isso mesmo. Então evite-se a perca de água devido a essa camada de cera. Existe um sistema que faz com que ela fixe no chão? Como é chamado? Radicular. Um sistema radicular, ou seja, é onde desenvolveu-se a parte da raiz. Então qual a função da raiz exatamente? Sustentar a planta. Sustentar a planta. É só sustentar a planta que a raiz faz? Não, Absorver nutrientes, não é isso? Se está falando de absorver nutrientes, esses nutrientes eles vão passar por onde exatamente na planta? Vasos condutores. Vasos condutores, não é isso? Então esses tecidos condutores então, vão conduzir o xilema e o floema, ou seja, água, sais minerais, produtos da fotossíntese. E aí, pessoal, vamos pensar o seguinte, a gente já falou então da camada de cera, nós já falamos então de um sistema radicular, nós já falamos de um tecido vascular. O que mais nós teríamos aí como adaptação da planta ao meio terrestre? Presença de estômatos. Presença de estômatos, então veja só. Qual é a importância dos estômatos para essas plantas? Trocas gasosas. Trocas gasosas, então ela facilita, auxilia nas trocas gasosas. E tem mais um fator aí que é importante que vocês não citaram ainda. Produção independente. Reprodução independente de quem? Da água, certo? Agora sim, quando fala reprodução independente da água, não vamos confundir, pessoal, que a planta ela não precisa de água para o seu desenvolvimento. Nós estamos falando aqui que a planta, ela libertou-se da sua reprodução que dependia da água. Não que ela não dependa da água para a sua sobrevivência. Enfim, pessoal, assim nós podemos então iniciar ou retomar esse conteúdo perguntando a vocês, pessoal, quais foram ali as plantas que foram estudadas, ou seja, quais 4 grupos de plantas nós estudamos aí neste trimestre? Em relação, vamos colocar aqui em relação à evolução. A primeira delas foi qual? Briófitas. Vamos lá, pessoal. Tem um exemplo de briófita? Musgo. Musgos, né? Então assim, eram plantas grandes, médias, pequenas, o que elas eram? Pequenas, muito pequenas. Veja só, pessoal, o que essas briófitas, elas apresentavam sementes? Não, sem sementes. Tinham tecido condutor? Não, sem tecido condutor. Veja só, pessoal, elas não tinham sementes, não tinham tecido condutor, elas tinham frutos?
Não. Muito menos, né? Se não tinham nem sementes, elas também não tinham frutos. Vamos lá, pessoal, se elas não tinham um sistema condutor, esse processo onde observava-se o transporte de nutrientes era feito de célula a célula, que é um processo chamado de difusão. Isso aí. E aí, pessoal, vem o segundo grupo. Então, a partir de briófitas, nós vamos lá para o segundo grupo. E o segundo grupo eram quais plantas? Pteridófitas, correto. Pessoal, qual o exemplo de pteridófita mais comum que nós podemos citar aqui agora? Samambaias, né? Então as samambaias eram os exemplos o exemplo mais comum que nós podemos aqui citar. Veja lá, galera. Samambaias são pteridófitas. Só que as pteridófitas são mais evoluídas que as briófitas. O que já começa a aparecer aqui, que nós podemos contar como ponto evolutivo? Presença de vasos condutores. E até porque elas já têm um porte maior. Se elas representam um porte maior, vamos entender então que o tecido condutor ele vai ser importante para essas plantas. E aí eu tenho um terceiro grupo. Mas vamos lá, pessoal, quem é esse terceiro grupo que vem depois das pteridófitas? Gimnospermas, correto. Pessoal, o que as gimnospermas têm em relação ao ponto evolutivo, comparando com o grupo anterior que era as pteridófitas? Sementes, vasos condutores, tem frutos? Não tem frutos, mas já são mais evoluídas que o grupo anterior. São plantas de pequeno, grande ou médio porte? Grande, são grandes, né? Então lá, o exemplo comum que nós temos aqui no Paraná é quem? Então nós temos sim, temos lá, né? Temos aí a araucária, né? Temos o pinheiro do Paraná. Lógico, né? Não podemos também deixar de citar aí o pinhão, como foi dito aqui pelo aluno e tal. Então o pinhão também é um exemplo muito importante. O cara lembrou da festa junina, lembrou do pinhão, correto, muito bem. Certo, né? Veja só, pessoal. E aí eu vou para o último grupo de plantas, que era o mais desenvolvido de todos, que tinha o nome de quê? Angiospermas. Vamos lá, pessoal, angiospermas, neste caso, as angiospermas são plantas que apresentam vasos condutores, não é isso? Sim. Apresentam sementes. E o que elas apresentam que eu não tinha no grupo anterior? Frutos, não é isso? Ou seja, flores. O que dá a entender que a flor ela vai ser responsável pela reprodução das angiospermas. Pessoal, se a gente falou de reprodução, vamos pensar o seguinte. As plantas podem fazer reprodução assexuada também? Podem. Qual exemplo vocês poderiam me dar de uma reprodução assexuada que acontece com as angiospermas? A grama. A grama, não é isso? Então, como vocês já sabem que a grama ela faz um processo de reprodução assexuada, todo mundo vai respeitar a placa que diz não pise na grama, certo? Então, vamos desviar da mesa. Mas é o seguinte, pessoal, ó, essas plantas, elas, tipo, vamos dizer assim, no ciclo geral das plantas, nós temos aí uma alternância de tirações, ou seja, nós temos uma produção de gametas e uma produção de esporos. A produção de gametas é uma produção de células haploides, ou seja, por que eu tenho que produzir células haploides? Porque depois elas precisam combinar-se, certo? Formar um zigoto e depois formar ali a planta adulta, ou seja, formar aí um organismo diploide. Assim, pessoal, nós poderíamos citar então que lá nas briófitas e nas pteridófitas são dois grupos que dependem ou não da água para a reprodução. Depende. Agora vamos pensar assim, viu? Lá nessas briófitas nós tínhamos lá a célula reprodutora masculina e uma célula relacionada à reprodução para o feminino. Lembra que lá nós tínhamos a célula reprodutora masculina das briófitas, cujo nome era quem mesmo? O anterozoide. E esse anterozoide, ele dependia da água porque ele tinha que literalmente nadar, chegava até o arquegônio e fecundava quem? A oosfera. Ou seja, você dependia da água porque você tinha um processo onde o anterozoide nadaria, chegaria até o arquegônio e fecundaria a oosfera. E a gente, se você pensar assim, bem, eu posso ter então uma briófita que vai produzir o gameta masculino e uma briófita que vai produzir o gameta feminino. Lógico, né? Vão produzir gametas, então vão produzir gametas haploides. Quando você vai, por exemplo, para as pteridófitas, veja, por exemplo, que a mesma planta ela poderia produzir tanto masculino, tanto feminino. Então o ciclo, na verdade, diferenciaria-se neste ponto. E aí lá nas pteridófitas, e aí lá nas gimnospermas, é onde você começa a observar a independência de água para a reprodução. Porque ali, pessoal, passa a apresentar
um ponto evolutivo onde observa-se, pessoal, que os grãos de pólen são responsáveis aí, então, pela reprodução vindo da parte masculina. Ou seja, esses grãos de pólen agora eles podem ser levados, não dependem da água para serem levados, mas eles podem depender então de outros fatores, né, principalmente aí o vento e tal, para que esses grãos de pólen sejam levados até a parte feminina, certo? E aí lá na parte feminina vai desenvolver-se um tubo chamado de tubo polínico, onde observaríamos então o gametófito masculino crescendo em direção ao gametófito feminino. E aí nesse caso formaríamos a semente. No caso das angiospermas, pessoal, para você ter então uma reprodução nas angiospermas, no caso a reprodução sexuada, lembra que o órgão reprodutor das angiospermas eram quem? As flores. A flor, por exemplo, ela tem parte masculina e tem parte feminina, não tem? Bem, ela tem uma parte masculina e tem uma parte feminina. Nesse caso, você depende também do pólen, certo? Só que você pode depender aí de um polinizador. Ou quem pode ser um polinizador das angiospermas? As abelhas. As abelhas podem ser polinizadoras? Podem. O morcego também pode? Pode. Então, na verdade, é o seguinte, a mosca também pode ser um polinizador. E aí, quando acontece essa polinização, ela vai fazer com que as células reprodutoras masculinas combinem-se com as células reprodutoras femininas, desenvolvendo-se assim a planta novamente. Só que nesse caso aí nós teremos uma dupla fecundação, porque nós teremos a formação dessa semente, e a formação dessa semente ela vem em volta por um fruto. E quando fala assim fruto, pessoal, nós também comentamos as diferenças que existiam entre os frutos falsos e os frutos verdadeiros, não era assim? Então veja só, a planta, por exemplo, tem a flor tem um ovário. Quando o fruto desenvolve-se do ovário da flor, ele vai ser o fruto falso ou verdadeiro? Verdadeiro, correto. Então, por exemplo, qual o exemplo de fruto verdadeiro vocês poderiam me dar aqui? Abóbora. Então, a abóbora pode ser um exemplo de fruto verdadeiro. Agora veja só, você tem outras partes da flor. Você tem, por exemplo, o receptáculo floral. E você pode observar que algumas frutas elas vão desenvolver-se desse receptáculo floral. Esses frutos, por exemplo, nós chamamos de frutos o quê? Pseudofrutos. Pseudofrutos, frutos falsos, tanto faz conforme você me diga aqui. Exemplo, tem algum exemplo? Maçã. A maçã, a pera são exemplos de frutos falsos, certo? Vamos lá, pessoal. As angiospermas são divididas em dois grupos. Quais eram os dois grupos? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Pode chamar eucotiledônia? Pode. Dicotiledônia e eucotiledônia é a mesma coisa. Então, o milho, por exemplo, era um caso aí, poderíamos citar como exemplo de monocotiledônia, assim como soja também poderia ser citada aí como exemplo de dicotiledônia, certo? E assim, pessoal, de forma geral, observa-se que, conforme nós citamos ali no início, as plantas, elas então conseguiram esse sucesso adaptativo, devido, lógico, né, se a gente falou de sucesso adaptativo, a gente está falando ali das adaptações que elas apresentam. Nesse caso aí, pessoal, nós teríamos os tecidos, né, que foram fundamentais aí para esse processo evolutivo das plantas. Lembram quais tecidos as plantas apresentavam? Tecido De crescimento, revestimento, vascular, fundamental. Isso mesmo, que já dá para entender o seguinte, o tecido de crescimento vai fazer com que a planta cresça. Então ela vai crescer para cima, vai crescer para os lados, a raiz vai desenvolver-se e tal. Nós temos aí esses tecidos como sendo os meristemas, né? Meristemas primários, meristemas secundários, ou meristema apical, meristema radicular. Mas assim, são tecidos de crescimento. Nós teríamos depois, pessoal, os tecidos chamados tecidos fundamentais, que é onde nós observaríamos lá o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. O parênquima ele é responsável por reserva de alguma coisa, ou é de ar, ou é de água, ou é de amido. E aí depois nós teríamos o colênquima, que vai ser responsável por sustentar as partes das plantas que são jovens ou adultas. Jovens. Em relação aos tecidos condutores, eles conduzem xilema e floema, conforme nós citamos aqui, água, sais minerais e produtos da fotossíntese. E nós teríamos ainda um outro tecido, que seria o tecido de revestimento, onde nós teríamos a epiderme, certo? Responsável pelo controle, na verdade, de água, né? Evitando que essa planta perdesse água de alguma forma.
E depois nós teríamos algumas especializações ali da epiderme, como os acúlios, os estômatos, os tricomas e assim por diante, certo? Bem, pessoal, existem outros pontos que nós temos que citar ainda, mas nós podemos deixar esses outros pontos para a nossa próxima revisão. Mas por hoje é só até aqui. Então aguardo vocês aí na nossa próxima revisão da nossa próxima aula. Então até mais! Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui vem Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte, o elétron é negativo, o núcleo do átomo, a eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal, não perde nenhuma atualização.